A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Bom dia para todos. É uma alegria estarmos juntos. Aqui é Ana Tereza Camasmi falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. Hoje nós vamos conversar sobre um termo que eu escuto muito, que é quando a gente quer se referir ao prejuízo que causamos a nós mesmos quando agimos na contramão dos nossos sonhos. É o termo autossabotagem. Causa muita perplexidade perceber que a gente tem tão pouca força para se defender de si mesmo, né? Em que momento será que a gente escolheu ficar contra si? Então, se a gente puder parar para pensar um pouquinho sobre esse assunto, vamos perceber que tem algumas coisas que estão um pouco nebulosas para nós nesse assunto. Os teóricos denominam esses comportamentos lesivos de sabotadores internos. São determinados comportamentos que se repetem nas nossas ações cotidianas e impede que a gente consiga êxito nos nossos projetos e restringe o fluxo da nossa vida. E embora a gente possa desconfiar que a gente faz isso, nós não temos muita noção completa de quando, como, onde e com quem estes comportamentos tão difíceis aparecem. Por isso é que, apesar de a gente já saber que somos nós mesmos que sabotamos o fluxo do destino das nossas vidas, a gente só consegue perceber os efeitos, as consequências. A gente ainda não se dá conta de que se trata de uma estratégia muito bem sucedida, mas que está desatualizada, de autoproteção. É isso mesmo, autoproteção, por mais estranho e paradoxal que isso possa parecer. Como é que algo que impede o fluxo das nossas vidas pode ser protetor? Então, vou explicar devagarinho aqui para a gente poder compreender com segurança. Quando a gente nasce, os nossos recursos para o enfrentamento da vida são muito precários, né? Nós não dispomos de cognição completa, não temos ainda as estruturas emocionais formadas para a gente lidar com frustração, com dores físicas, com desconfortos e tantas outras coisas. Por isso a gente precisa tanto dos adultos para nos ajudar a sobreviver neste período inicial da nossa reencarnação. Mas os adultos também trazem suas próprias precariedades, o que faz com que nem todo esforço e proteção que vem deles consigam impedir que a gente venha sentir algum tipo de dor. E até de certa forma é justamente por essa incompletude que marca a convivência entre pais e filhos, né, que as crianças vão encontrando seu jeito próprio de lidar com desafios que a vida apresenta. E assim é que nós nos desenvolvemos indefinidamente, porque a vida segue sempre para frente. Sendo assim, então, cada um de nós vai recolhendo modos de ser que nos auxiliam a sobreviver. Não são perfeitos, são movimentos do possível, né? É sempre bom lembrar, nós estamos num planeta de prova e expiação, estamos todos num nível evolutivo mediano, nós, os nossos pais, somos todos irmãos em crescimento, né? Então, o jeito da sua mãe, o jeito do seu pai, dos irmãos, dos familiares em geral, vão compondo um grande mosaico e vão ajudando a gente a descobrir o nosso jeito próprio de lidar com a vida. É como se a gente fizesse uma boa mistura, mas cada um de nós faz uma mistura individual e particular, não tem nenhuma misturinha igual. E a gente vai se dirigindo para frente, né? Nos lançando, nos protegendo como é possível com os recursos que a gente tem. Só que os comportamentos que a gente usa para proteger a gente dessa precariedade, tanta falta, né, são extremamente úteis e indispensáveis em determinados momentos da nossa infância e adolescência. À medida que a gente vai crescendo, eles vão perdendo essa função protetora. E é necessário que seja assim,
Porque o espírito traz consigo mesmo a marca divina da busca pelo melhor, da busca pelo crescimento, pela evolução. Então, quanto mais a gente cresce, menos a gente vai precisar de recursos protetores adquiridos no início da vida. E mais vamos ganhar força para nos sustentar e nos manter de pé diante dos inúmeros desafios que a vida traz. Então, se a gente já tiver crescido e continuar mantendo comportamentos que tinham a finalidade de nos proteger, ao invés de proteger, esses comportamentos vão limitar, vão bloquear os movimentos da nossa vida. Então, vou usar aqui uma metáfora, né? Vou imaginar que a gente tem um bom casaco que a gente usava quando era criança ou jovem e ficava até grande na gente. A gente vai usando ele toda vez que estiver frio. Mas hoje em dia, a gente vê que o casaco nem cabe mais no nosso braço, ocupa espaço no armário, e a gente nem sente mais tanto frio assim. Mas mesmo vendo todas essas evidências, a gente não consegue deixar de colocar o casaco quando vem um ventinho. Isso se dá porque a gente estrutura a nossa confiança em sempre usar aquele casaco quando sentir frio. A certeza de que frio passa na presença desse casaco faz com que a ação de sempre colocar o mesmo casaco se torne automático, repetido, mesmo que ele esteja apertado. Então é assim que os nossos comportamentos que já foram protetores hoje se tornem sabotadores, porque impedem a nossa expansão, a abertura dos nossos braços. Então aquelas estratégias de ação que nos auxiliaram tanto a percorrer momentos difíceis, hoje nos impedem de sermos ousados, de ir até o fim nos nossos projetos, porque agora a gente quer mais da vida, né? Então precisa mudar de estratégia. É que a gente quer resultado, mas a gente fica usando o mesmo caminho. Como é que é possível isso? Querer resultado diferente usando o caminho igual. É que nós temos dificuldade de abrir mão de modo de ser que nos são tão familiares e seguros, mesmo quando são lesivos. Por vezes tem momento que a gente acha que esses comportamentos são a nossa pele, a nossa identidade. E por usarmos o mesmo jeito para nos socorrer durante tanto tempo, a gente não abre mais os olhos para descobrir ou criar outras soluções mais adequadas ao nosso tamanho e condições atuais. Esse tipo de sofrimento, Joana de Ângeles chama de sofrimento por condicionamento. Vou aqui ler um trechinho dela, né? É um sofrimento que não nos eleva, não engrandece a nossa alma. Então, esse trechinho que eu vou ler está no livro Plenitude, da editora Leal, na página 27. Ela diz assim: o homem vive na terra sob a ação de medos. Medo da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado do seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deveria encarar como processo de evolução. Herdeiro da própria consciência, o homem também é legatário de atavismos sociais e de hábitos enfermos, que formam condicionamentos perturbadores. Então vejam só, né? Ela está aqui lembrando que a gente cria hábitos enfermos por medo dessas coisas todas. A palavra que ela está usando é muito interessante, é igualzinha a gente entender que são sabotadores internos. Então, primeiro passo, vamos identificar esses comportamentos sabotadores. Podemos perceber a dimensão da sua ação no cotidiano, procurando olhar quando é que ele aparece, como aparece, com quem aparece. Tomando consciência da presença desses movimentos, a gente pode restabelecer o fluxo da nossa vida. Porque toda vez que a gente presta atenção no movimento repetido, a gente naquele momentinho já interrompe uma ação automática, ou pelo menos a gente diminui a frequência. Mas por que é tão importante ficar atento aos sabotadores? Porque depois de um tempo, minha gente, esses movimentos que impedem o nosso crescimento vão virando vícios. A gente não sabe nem mais por que a gente está agindo contrário a nós mesmos. A gente só repete. Então a gente fica viciado em adiar, viciado em se distrair, viciado em duvidar, viciado em desanimar, viciado em desistir, viciado em repetir, prometer e não cumprir. E quanto mais a gente repete o comportamento que a gente não aprova, a nossa confiança em nós mesmos vai diminuindo. E aí a autoconfiança vai faltando. Vai faltando tanto que pode chegar ao nível de desistir de caminhar. Porque como é que a gente pode confiar em si mesmo se a gente age contrário à nossa vontade de ser feliz, né? Se a gente não pode contar nem conosco, com que mais vamos poder contar? Os espíritos nos incentivam essa busca de sair dos comportamentos repetidos e automáticos. Lá no Livro dos Espíritos, questão 893, ele diz assim:
Há virtude sempre que houver resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então fica a dica de que manter comportamentos lesivos a fim de nos autopunir para nossa culpa passada também não nos leva a um bom lugar, não. O que nos liberta do nosso passado difícil é o trabalho do bem, minha gente. Fora da caridade não há salvação. Porque no trabalho do bem, a gente sai do ciclo vicioso dos sentimentos negativos. Por incrível que possa parecer, há momentos em nossas vidas que a gente sente prazer no sofrimento, de tão carente que a gente está, de tão distorcido que os nossos sentidos se encontram. Não é novidade para nós, né, que esse tipo de sintonia mental atrai a presença de outras pessoas encarnadas ou não, que mantêm o mesmo tipo de vibração que a nós. Eu creio que nenhum de nós quer ser mantenedor de desequilíbrio alheio, né? Nem quer ser ninho de adoecimento para si mesmo. Por isso que fazer algo de útil em prol de alguém pode nos ajudar a nos desgrudar de comportamentos viciosos. Olhar para as necessidades do outro pode despertar nossa vontade de cuidar melhor de nós mesmos. Então, gente, são sementes que lançamos no universo e que trazem frutos de esperança em nossa direção. E é justamente nesse instante de abertura de nossas almas que a espiritualidade maior encontra condições de nos inspirar, de nos encorajar, de nos fortalecer. Então, depois desse primeiro movimento de descobrir que tem sabotagem, né? O convite é abrir os olhos para procurar trilhar outros caminhos para poder cuidar de si mesmo, quando alguma sensação de desproteção aparecer. Talvez a gente não precise mais de tanta proteção assim. A gente já consegue suportar um pouquinho mais do frio da existência. E vamos vestir outro tipo de casaco. Que tal utilizar o casaco da fé? A boa diferença entre eles é que a fé raciocinada acompanha nosso crescimento e se ajusta ao tamanho da nossa vontade e esforço para ser feliz. Uma boa semana para todos nós. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.